Fala galera, já tô começando a me sentir um youtuber gravando essas aulas, hein? Mas vamos lá, vamos tocando. Essa é a nossa terceira aula. Então nessa terceira aula do sistema cardiovascular nós vamos falar um pouquinho sobre hemodinâmica. Para falar de hemodinâmica, tem que primeiro entender o que é essa tal da hemodinâmica. Bom, a hemodinâmica ela nada mais é do que uma análise dos componentes físicos, é físico o negócio, relacionados ao mobiliamento e distribuição do sangue. Então aqui tu não começa aquelas viagens, aquelas coisas que vai longe para conseguir entender. Não, aqui são questões físicas. Aperta o vaso, relaxa o vaso, o sangue está grosso ou está fino. Fatores que você consegue perceber, elaborar na sua cabeça para entender como eles estão influenciando na circulação sanguínea como um todo. Então, para falar de hemodinâmica, a gente começa primeiro definindo o que é esse tal de fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo é o volume de sangue que passa por um mesmo local em um certo período de tempo. Então, imagine agora que tu pegou sua cadeirinha, sentou lá na beira da pista e ficou com o olhar fixo para frente. De repente, você está olhando então só aquele espaço. A quantidade de carros que estão passando ali durante um tempo que você estipulou, vamos supor, durante 2 minutos, é o fluxo de carros. Tá? Então, troca isso para o sangue. Beleza, mas o que é importante saber desse fluxo sanguíneo? Saber como ele é controlado e saber que em condições normais ele corre de forma laminar. Isso a gente falou lá na aula de hemostasia. Então, se tu não lembra muito bem desse conteúdo, não teve essa aula ainda, ou não lembra mesmo, sugiro dar uma revisada. Mas esse fluxo laminar ele é importante para quê? Para evitar o turbilhamento do sangue e a formação de coágulos. Já o controle ele é feito sobretudo em resposta às necessidades de nutrientes dos próprios tecidos. Então aqui difere muito daquilo que a gente viu, de que é o sistema nervoso central que faz o controle de muitas coisas. Aqui os próprios tecidos têm a capacidade de estar fazendo a regulação do fluxo sanguíneo, é algo que a gente vai voltar a falar mais para frente com as suas devidas teorias. Bom, mas então é importante a gente destacar o quê? Quais são as determinantes desse fluxo sanguíneo, certo? Entender quem faz esse fluxo aumentar, quem faz esse fluxo diminuir. Mas, antes disso, é importante a gente entender primeiro como é que funcionam os nossos vasos. Não tem como eu falar do fluxo sanguíneo que acontece dentro do vaso se a gente não entende quais são as características de cada um dos nossos vasos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai mencionar quem? As artérias. Então as artérias, elas, nesse exemplo aqui, são esses vasos mega calibrosos, mas de um diâmetro que, embora seja grande, não é nada de anormal, tá? Por quê? O que faz a artéria ser gigante, digamos assim, é a espessura das suas paredes. O diâmetro por si só, você vai ver que ele acaba ficando atrás, inclusive, do diâmetro das veias, tá? Mas a ideia que eu queria deixar aqui é o quê? Que vocês guardem o tipo de tecido presente em cada vaso. Não precisa decorar. Mas lembrem que a artéria possui tecido muscular e tecido elástico. Isso é mega importante, tá bom? Para as propriedades de cada vaso. Quando você para olhar a arteríola, que seria já uma porção mais terminal das grandes artérias, você já não observa a presença desses tecidos elásticos. Pelo contrário, agora é a presença basicamente de endotélio, que seria a camada mais interna ali da luz, onde o sangue passa, e da camada muscular em um menor teor também. As artérias, por sua vez, como nós estávamos aqui tratando, elas carregam sangue de alta pressão. Se você pensar na artéria pulmonar e na artéria aorta, na verdade, perdão, que são artérias que acabam de receber o sangue bombeado. Imagina, pressão gigante saindo dos ventrículos. Portanto, elas apresentam paredes espessas e com a presença de pulsos. Então, o sangue sai com uma pressão enorme e as artérias elas meio que tentam acomodar essa pressão, fazendo leves dilatações que geram as pulsações. Tá? Imagina se a artéria fosse uma estrutura rígida, mediante essas pressões elevadas, o que será que aconteceria com ela? Como eu disse, o menor diâmetro quando comparado com as veias. Das arteríolas eu queria destacar somente o seguinte, embora o resto vai ficar aqui para o estudo de vocês. Elas são entendidas como válvulas de controle. Tá? Então elas são imediatamente anteriores aos capilares, que nós falaremos a seguir, e os capilares são responsáveis por fazer trocas com os tecidos. Então, essas arteríolas elas vão se constringir ou se dilatar, regulando assim o fluxo aos capilares e indiretamente aos tecidos. Importante função aí de controle. Os capilares, se eles são os vasos
depois das arteríolas, então eles são ainda mais finos que as arteríolas, que por sua vez são mais finas que as artérias. Então, ó, eles têm basicamente somente endotélio, são mega fininhos e pequenos, e a função deles é realizar trocas com os interstícios. Para quem não lembra, interstício é aquela região entre as células que ajuda a formar o tecido. E os capilares, por sua vez, apresentam paredes finas e porosas. Já as veias, elas também têm aqui uma constituição de diversos tecidos, tá? Mas o que eu queria destacar aqui é que principalmente, ou melhor, eu queria destacar principalmente o diâmetro dessa veia. Então, o diâmetro das veias é bem maior que o diâmetro das artérias, ó. Basta vocês compararem as duas aí. As veias, elas têm a função de levar o sangue de baixa pressão ao átrio direito, né, o retorno venoso ao coração. Elas possuem paredes menos espessas e elevado diâmetro, como eu mencionei. Mas agora sim, falando das determinantes do fluxo sanguíneo, vamos observar o seguinte. Elas se dividem em dois grupos, as principais, que são de dois tipos, e as demais. As demais eu vou deixar aqui para conta e risco de vocês, para que vocês leiam e interpretem da melhor forma, lembrando que vocês podem procurar as monitorias. Bom, as principais determinantes são resistência vascular. Então, essa resistência vascular ela é inversamente proporcional. Para quem tem um pouquinho de dificuldade com matemática, eu vou tentar traduzir. Quando algo é diretamente proporcional, significa o quê? Que quando você aumenta esse algo, você aumenta a variável que é diretamente proporcional a ele. No caso, a gente está analisando o fluxo sanguíneo. Se eu estou falando de algo que é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo, significa que quando eu aumentar esse algo, eu aumento o fluxo sanguíneo. A resistência vascular ela é inversamente proporcional. Então, quanto maior for a resistência do meu vaso, menor é o fluxo sanguíneo. Tá? Já a diferença de pressão no vaso sanguíneo é diretamente proporcional. Então, quanto maior for a diferença de pressão dentro do vaso, dentro do vaso não, entre o vaso e o local para onde o sangue está se dirigindo, maior será o fluxo sanguíneo. Existe uma fórmula, ou melhor, uma lei que resume isso, compila, que é a lei de Ohm. Tá? Ela também é utilizada nas equações da eletrodinâmica, salvo engano meu, ou eletrostática, não lembro, enfim, isso é física lá do cursinho. Mas aqui a gente utiliza ela como fluxo, sendo Q para fluxo dividido por diferença de pressão sobre resistência. Na verdade, existem outras formas mais tranquilas de estar explicando esse assunto, mas eu vou deixar isso também à custa de vocês, para que vocês possam estar pesquisando. Guardem esses dois conceitos, se tiverem dificuldades, procurem, entendam, isso é muito importante. A forma como as questões são abordadas sobre isso são bem detalhadas, costumam confundir bastante, então é importante estar bem claro. Por exemplo, quando eu contraio um vaso, o que acontece? Aumenta a resistência ou diminui a resistência? Tá? Então, pensem sobre tudo isso, reflitam e tirem conclusões. Se tiverem dúvidas, utilizem a bibliografia básica para poder estar compreendendo melhor a função desses principais determinantes. Já esses outros é mais por uma questão assim de ter ouvido falar para efeitos de prova. Tranquilo? Bom, aqui é um outro assunto. Então a gente começa a falar sobre as pressões das diferentes partes da circulação. Logo de cara eu queria chamar a atenção do seguinte: circulação sistêmica, circulação pulmonar, grande circulação, pequena circulação. Conceitos tratados lá na nossa primeira aula. No caso da circulação sistêmica, lembra que a gente vai ter um sangue oxigenado saindo pelas grandes artérias e indo em direção aos tecidos. Então, a artéria aorta está recebendo um sangue que acabou de sair dos ventrículos, extremamente forte, bombeado ali pelo ventrículo. Pelo ventrículo esquerdo, que vai para a artéria aorta. Então, esse sangue sai com alta pressão, então a pressão nessas artérias é grande. Conforme eu vou diminuindo o calibre dos meus vasos e me aproximando dos pequenos vasos, até entrar nas veias, essa pressão praticamente zera. Depois ela aumenta um pouquinho quando ela está lá no meu pulmão novamente. Então, é importante ter essa relação na cabeça. Dessa imagem justifica-se o porquê da gente pegar a pulsação em artérias e evitar pegar a pulsação em veias. Poucas são as veias que a gente consegue sentir pulso, para não dizer que nenhuma. Quanto à resistência vascular. A resistência vascular, por definição, é a dificuldade imposta para a passagem do sangue. Quais são as suas determinantes? Diâmetro do vaso.
Quanto maior for o diâmetro do vaso, maior é o espaço que eu tenho para passar o meu sangue. Então, tu acha que a sua resistência vai ser maior ou menor? Menor, certo? Muito espaço, menos resistência para o sangue passar. Então, o diâmetro do vaso sanguíneo, ele é inversamente proporcional à minha resistência. Quanto maior o diâmetro do vaso, menor é a resistência, tá bom? Outro fator que determina a resistência vascular é a viscosidade do sangue. Então, a viscosidade do sangue ela é diretamente relacionada à quantidade de hemácias e algumas outras substâncias no sangue. É como se você pegasse um leite e começasse a diluir todinho. Vai diluindo, tode. Chega uma hora que esse leite começa a ficar espesso. Por quê? Porque você está colocando muitas partículas ali. É a mesma ideia do sangue. Muito viscoso conforme você coloca muitas moléculas. A velocidade do fluxo sanguíneo. Aqui tomem cuidado. Velocidade do fluxo sanguíneo é diferente de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele é obtido a partir do quê? Diferença de pressão sobre resistência. A velocidade do fluxo sanguíneo é obtida a partir do próprio fluxo sanguíneo, que a gente aprendeu a calcular, dividido pela área de secção transversa. Tá? Essa área de secção transversa eu ainda vou citar. O fluxo sanguíneo nós já vimos como que é e quais são os fatores que ele depende. Mas vamos trabalhar em cima dessa área de secção transversa que é mega importante. Antes, vamos dar a definição dessa velocidade do fluxo sanguíneo. É a distância que um determinado volume de sangue percorre em um certo período de tempo. Tranquilo? Então vamos lá. Para falar sobre a área de secção transversa, eu vou ler aqui a definição com vocês, mas eu trouxe algumas imagens de cunho artístico próprio, inclusive, tá? Peço direitos autorais se forem utilizar as imagens, para que vocês possam estar dando uma olhada e compreender melhor. Então, a área de secção transversa de um vaso específico, então uma artéria, por exemplo, para a fisiologia, é obtida pela somatória de todas as secções transversais do tipo do vaso em questão, ou seja, das outras artérias. Então, se eu quero descobrir a área de secção transversa da artéria, eu tenho que somar a área de secção transversa de todas as artérias do mesmo tipo. Se eu quero descobrir do capilar, a mesma lógica. Na prática, isso ficaria assim, ó. Isso aqui não é uma área de secção transversa. Isso é um vaso sanguíneo e essa linha vermelha é o diâmetro. A área de secção transversa seria essa. Então, você fez um cálculo aí da região circular. Mas isso não é válido para a fisiologia. Para a fisiologia, a área de secção transversa ela envolve outros fatores. Até porque, se a gente fosse considerar essa segunda imagem como verdadeira para a fisiologia, nós iríamos afirmar o quê? Que a artéria tem uma área de secção transversa maior que o capilar. Isso não é verdade, porque para a fisiologia, essa quarta imagem descreve bem. A área de secção transversa, como está descrito ali, é a somatória de todas as secções transversais do tipo de vaso em questão. Então, se eu quiser descobrir a área de secção transversa do capilar, eu vou ter que pegar todos os capilares e somar a área de secção transversa de cada um. Isso vai dar maior do que a área de secção transversa da artéria. Quantas artérias aorta você consegue ter para somar? Pensa aí. Pensou? Então, agora pensa quantos capilares você tem que você pode somar a secção transversa de cada um. Entende por que a área de secção transversa do capilar é maior? E o que a gente tem como consequência? A consequência é o que esse gráfico está mostrando aqui. Ó. Quanto maior for o vaso, no caso a aorta, por exemplo, menor é a área de secção transversa. Isso confunde bastante, porque a vontade que dá de falar, se a artéria aorta tem uma espessura maior, um diâmetro elevado, então a área de secção transversa dela é maior. Errado! Acabei de provar para vocês com as imagens ali atrás que não é assim que funciona. Os capilares aqui dominam, apresentam uma área de secção transversa extremamente elevada. Então, quanto menor for o calibre do vaso, maior será a área. Lembrem que o fluxo sanguíneo, ou melhor, a velocidade do fluxo sanguíneo depende da área de secção transversa. Então, vasos pequenos, que logo apresentam elevada área de secção, como foi mencionado no slide anterior, apresentam o quê? Baixa velocidade do fluxo sanguíneo. Tá confuso ainda? Vem comigo, olha aqui, ó. Olha aqui a formulazinha do fluxo sanguíneo. Velocidade do fluxo sanguíneo dividida por fluxo sanguíneo sobre a área de secção transversa. Olha esses dois gráficos. No primeiro gráfico é o mesmo do slide anterior. Então, a artéria aorta com uma área de secção transversa baixa.
enquanto no segundo gráfico a velocidade do fluxo sanguíneo é extremamente alta na artéria aorta e extremamente baixa nos pequenos vasos, nos capilares, nas vênulas, que é o oposto. É só analisar os dois gráficos. Quanto maior for a área de secção transversa, menor é a velocidade nesses vasos. Tá? Até porque a área de secção transversa está aqui embaixo, dividindo a minha equação. Então, quanto maior for esse meu divisor, menor vai ser o resultado da velocidade do meu fluxo. Então, maior nos pequenos vasos, menor a velocidade do fluxo nessa região. Tá, e qual a importância disso? Uai, pensa comigo, aonde acontece a troca? Nos tecidos, nos pequenos vasos. Então, faz sentido tu passar o sangue por lá de maneira rápida? Provavelmente não, né? Então, aqui, destacado em amarelo e em azul, o que a gente acabou de conversar. Comparação das artérias e comparação dos capilares. Tranquilo? Isso nos leva a um dos outros assuntos dessa aula, a tal da complacência vascular. Então, a complacência vascular, ela é dada pelo quê? Pelo volume de sangue que o vaso é capaz de armazenar sobre certas variações de pressão. Mas espera aí, vocês já ouviram falar disso antes, certo? Volta lá, vamos pensar um pouquinho. Quando a gente falava de pulmão, da capacidade que o pulmão tem de se distender, quem que estava falando isso? Qual era a definição? Complacência. Então, quanto mais complacente um vaso for, é a mesma ideia do pulmão, mais capaz ele é de se distender e, portanto, mais capaz ele é de armazenar volumes, tá? As veias, elas acabam apresentando um conceito um pouco diferente, que é elevada distensibilidade. Mas, na prática, por via de regra geral, a gente acaba entendendo as veias como altamente complacentes, mais do que as próprias artérias. Então, as veias elas têm uma capacidade interessante de armazenar sangue. Isso quer dizer o quê? Que elas, mediante um volume de sangue, elas não ficam sempre estreitas, jogando esse sangue sempre para frente. Elas conseguem dar uma leve dilatada, acomodando esse volume sanguíneo e, nos momentos de necessidade, eu faço uma vasoconstrição periférica, fecho essas veias, diminuo essa complacência e aí eu aumento o retorno venoso para o meu coração. Se ficou muito rápido isso, volta o vídeo, repete, porque isso é importante. Bom, as veias e suas funções. Além disso, a veia tem uma particularidade importante que é chamada de bomba venosa. Então, a bomba venosa é mostrada magicamente por essa imagem aqui. Ó. São dois músculos, possivelmente os gastrocnêmicos, né, lá da nossa panturrilha, e dentre eles nós temos uma veia profunda. Essa veia ela é comprimida durante a contração muscular e então ela tem o seu calibre estreitado e o fluxo sanguíneo tende a ser o quê? Bilateral, como vocês podem ver pela setinha aqui, a descer e a subir. No entanto, esse sangue se mantém unidirecional, devido ao quê? Devido a essas estruturas chamadas de válvulas, que mantêm o fluxo em uma direção só. Então, isso é chamado de bomba venosa. Já na microcirculação, o que nós observamos? Os componentes relacionados com o transporte dos capilares e os tecidos. Então, a microcirculação, olhem para essa imagem aqui da direita. Aqui temos uma arteríola, no meio temos o capilar. Lembra que uma das particularidades da arteríola era o quê? Regulação do fluxo para os capilares? Olha essa segunda imagem. Algumas arteríolas aqui fecharam os seus esfíncteres, não permitindo que o fluxo fosse para essas regiões dos capilares. Então, a arteríola, mediante as suas constrições, ela acaba redirecionando o fluxo nos capilares. Isso é importante para quê? Para que você consiga manter o fluxo para o órgão certo no momento certo. Então, daí a importância das arteríolas. Tá? Agora, sobre os controles do fluxo sanguíneo. Eles são basicamente 3, sendo o terceiro, que eu vou citar no próximo slide, um dos mais importantes. O controle do fluxo sanguíneo ele pode ser neuronal, que vem do sistema nervoso parasimpático e simpático. Na verdade, principalmente o simpático, porque o parasimpático ele tem um controle sobre o vaso sanguíneo, mas é um controle indireto. É a ação do simpático quem vai realizar a vasoconstrição na maioria dos vasos. E o parasimpático ele faz a vasodilatação por uma ação indireta, por inibição do sistema nervoso simpático. Aqui entra novamente a ideia do mecanismo de luta ou fuga. Você acha que os seus vasos periféricos precisam estar dilatados quando você está fazendo luta ou fuga? De forma alguma.
você precisa de contração desse vaso nas regiões que não são necessárias, uma redistribuição desse fluxo sanguíneo para os órgãos vitais e para a musculatura esquelética e para o cérebro. Tá? Então, guardem. A estimulação simpática libera norepinefrina, que causa vasoconstrição na maioria dos vasos. Já a regulação hormonal, ela é feita por esses carinhas aqui, a vasoconstrição. Epinefrina, angiotensina 2, que nós falaremos na próxima aula com maior propriedade, e a DH. Por enquanto, guardem quem faz vasoconstrição e quem faz vasodilatação dos reguladores hormonais. Tá? Aqui a gente vem para o controle local, que ele pode ser do tipo metabólico ou ele pode ser do tipo endotelial. Do tipo metabólico se divide em dois tipos, teoria da vasodilatação e teoria da demanda de oxigênio. Primeiro, para tudo. O que é controle local? É aquele lá que eu mencionei no começo desse vídeo, em que o vaso ele consegue fazer a sua própria autorregulação. Tá? Ele não depende de mecanismos humorais e nem de mecanismos neuronais, como nós estamos no slide anterior. Então, para isso, existem duas teorias quando a gente fala de controle local metabólico. Quando você tem um metabolismo muito rápido do seu tecido ou uma oferta baixa de nutrientes, você faz produção de substâncias que vão causar vasodilatação. Isso é automático pela própria região do tecido. Então, você realiza a teoria da vasodilatação. Quando você tem uma demanda alta de oxigênio ou uma baixa de oxigênio associada a um acúmulo de gás carbônico, você acaba fazendo vasodilatação também por mecanismos parecidos. Isso se chama teoria da demanda de oxigênio. E na imagem mostra aqui, ó, na presença de pouco oxigênio, na primeira parte da imagem, e na presença de muito gás carbônico, H+, que acaba sendo um composto desse gás carbônico, etc., eu faço uma vasodilatação do esfíncter de quem? Das arteríolas para os capilares, enquanto o oposto acontece na imagem inferior. Já o controle local endotelial, a gente vai verificar o quê? Que o aumento da pressão do fluxo sanguíneo, um fluxo muito forte, vai causar, entre aspas, microlesões nesse endotélio, nessa parede interna do vaso sanguíneo. Isso a gente chama de cisalhamento. Então, quanto maior for a tensão de cisalhamento, maior vai ser o estresse no tecido endotelial. Isso vai promover a ativação de vasoconstritor ou vasodilatador? Ora, é só pensar. Se eu estou tendo uma alta pressão, um alto estresse dos meus vasos sanguíneos, então eu vou fazer o quê? Uma vasodilatação. Então, por isso eu vou produzir, sobretudo, o óxido nítrico. Tranquilo, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado.